Deus falou diretamente com Daniel, dizendo a ele que ele deveria ir até o fim, e então repousaria ou morreria, no sentido literal, e entraria na sorte dele. Essa expressão sorte denota que ele alcançaria o seu galardão, aquilo que ele tanto almejava, que obviamente aqui engloba a vida eterna. E isso no fim dos dias, uma referência ao pós-juízo de todas as coisas, onde os homens ressuscitarão, onde haverá o julgamento de toda a raça humana. Não sei se todos aqui sabem, mas Daniel foi um profeta que passou por grandes dificuldades em toda a sua vida. Embora muitos conheçam o Daniel já na Babilônia, estabelecido, um verdadeiro ministro dos reinos que ali foram estabelecidos, não foi esta a história de Daniel que prevaleceu. Daniel, judeu, foi levado cativo quando Deus enviou o reino da Babilônia e praticamente destruiu o templo, roubou todas as peças, praticamente lançou Jerusalém pedra sobre pedra. Foi um tempo de angústia a nível de nação. Pessoas morreram e foi uma humilhação tremenda a uma nação que viveu em rebeldia diante do Senhor continuamente. E Deus levantou profetas e exortou. E Deus levantou profetas para que eles se arrependessem, e eles não se arrependeram. E obstinadamente acabaram colhendo aquilo que plantaram. E então Deus, com mão forte por meio da Babilônia, os levou cativos. Daniel estava entre os adolescentes cativos. E ele se destacava pela sua fé, pela sua sabedoria, pela qualidade espiritual que ele possuía. Ele e muitos outros. Daniel, ele teve um começo. Ele se destacou no começo, e os anos foram se passando, e também reinos caíram e dominaram a Babilônia, e viram em Daniel um homem de dignidade, de respeito, de sabedoria, e mantiveram Daniel ali. E os reis caíam e Daniel permanecia naquele lugar. Quando esta mensagem chegou a Daniel, ele já estava por volta de seus 90 anos de idade, já próximo de sua morte. O que eu quero enfatizar dentro do tema da mensagem esta noite, que é até o fim, é que Daniel teve um começo ministerial. Ele teve um início no seu chamado de consagração, foi um exemplo entre todos os jovens da sua época. Era um homem que tinha um caráter formado, embora sendo ainda muito jovem, era de uma grande responsabilidade, e ele prevaleceu por décadas e atingiu a maioridade, atingiu aquela época da maturidade. E ele se manteve fiel a Deus também nesse princípio, nesta era, até que chegou a velhice. Ele ainda estava como um homem irrepreensível, um homem de oração, um homem que vivia consagrado, um exemplo para toda a sua geração, na época em que ele estava e desde aqueles que vieram com ele e ainda estavam vivos. Todos viam em Daniel uma excelência espiritual. Ele era um homem que não simplesmente foi chamado e escolhido. Ele fez por onde manter a dignidade do Senhor por meio de suas atitudes. Ele foi um exemplo. Ele tinha um dom no tocante à interpretação de sonhos, que era uma coisa tremenda. Muito mais elevado, muito mais aguçado que o dom que José tinha. Foi Daniel quem Deus deu uma interpretação de um sonho sem sequer o rei que havia sonhado ter revelado o sonho. Você imagina a profundidade, a qualidade ministerial, profética que ele possuía. Mas eu quero que os irmãos atentem para uma coisa. Houve um começo ministerial, um meio e um fim. Há todo um contexto na vida dele. Ele não começou bem, derrapou, escorregou, caiu. Ele começou bem, ficou melhor e terminou ótimo. Mesmo sendo escravo, mesmo vivendo numa nação ímpia, idólatra,
uma nação que não temia a Deus, reis foram obrigados a reconhecer que aquele jovem acreditava num Deus que era acima de todos os deuses, como foi cantado hoje aqui. Era o Deus que livrou ele da cova de leões famintos. Eram dezenas de leões. E ele não tinha 20 anos, como os filmes representam, né? É óbvio que a maioria dos diretores que fazem filmes bíblicos nunca leram a Bíblia. E é por isso que a gente vê tanta má qualidade hoje no cinema, quando se fala em filmes bíblicos e coisas bíblicas, entre aspas, dizendo. Porque quando ele foi lançado, nós vemos pelo contexto histórico, ele já tinha mais de 80 anos de idade. Ele era um homem idoso. E por que eu estou por que eu estou esmiuçando essa questão? Porque a glória é muito maior, não era um jovem, não era aquele jovem que chegou brilhando. Era um idoso que se mantinha brilhando. Você entende? Depois de décadas. E Deus demonstra aqui por meio deste texto o quanto ele se preocupa com aqueles que estão determinados a atingirem o seu objetivo. E o objetivo que eu falo aqui esta noite é o objetivo céu, salvação, glória eterna, coroa da vida. É isso que Deus procura. Deus não quer saber de pessoas que querem comprar sua casa. Todo mundo na terra quer isso. Deus procura aqueles que se interessam por aquele lar que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Deus quer saber quem é que se interessa por esse apelo, por esse convite. Nós vemos que Deus, mesmo sabendo que ele foi fiel durante toda a vida, ainda ele estava vivo, agora idoso, Deus disse: ainda não basta, Daniel, você tem que se manter assim até o fim, até você descansar ou morrer. Que era uma forma carinhosa de Deus falar com os seus santos, com os seus servos e servas, porque para ele a morte é como um sono que alguém chega e desperta facilmente. A morte para Deus não é nada, meu irmão. A morte e a vida para ele é a mesma coisa. A luz e as trevas. Ele vai ressuscitar todos os homens desde Adão. Você consegue imaginar? Num abrir e fechar de olhos. É poder demais para nós querermos entender, compreender. É inacessível para nós tamanha capacidade divina de operar. Mas Deus, ele, na preocupação de ter este servo ao seu lado para sempre, ele diz: Daniel, você tem de ir até o fim. Você não pode parar. Não tem aposentadoria para cristão no que diz respeito à sua vida espiritual aqui na terra. Você entende? Você tem de ir até o fim. Porque se você for até o fim, então você vai morrer. E eu vou dar aquilo que você tanto almeja, que é a coroa da vida. Essa é a tua sorte que ele está falando aqui. E Deus faz essa promessa dizendo, no fim dos dias, uma referência à ressurreição que haveria de acontecer. Obviamente vai acontecer, porque as escrituras assim o dizem. Até o fim. Meu amado, se tem uma coisa que é fácil para cada um de nós, é começar algo. Não é? Surge em nós uma adrenalina, um anseio, uma perspectiva de vida. Parece que os horizontes se abrem e a gente determina fazer isso e aquilo. Mas a maioria das pessoas não vão até o fim. A pessoa entra numa escola de inglês, entra numa escola de música, e ela está numa sala com 20 pessoas, depois de 3 meses tem 15 pessoas, depois de 9 meses tem 10 pessoas, 5, 3, muitas faculdades são assim. Alunos vão trancando as mensalidades, param, desistem no meio do caminho, outros desanimam. E os anos vão se passando, e aqueles que outrora almejavam, que chegariam, que fariam aquilo, agora não o farão mais. Eles desistiram. Simplesmente, na mesma facilidade que começaram, acabaram desistindo no meio do caminho. Quão terrível é você conversar com uma pessoa que de repente há 5 anos atrás você estava na mesma sala de aula fazendo alemão, um exemplo,
e esta pessoa conversa com você, como você está? Eu estou bem, e aí, como é que está o alemão? E você fala assim, o único alemão que eu conheço é o meu pastor que eu comprei, pastor alemão, um cachorro que eu tenho em casa. Porque eu nunca mais, não sei mais nada de alemão. E você? Eu continuei, fui até o fim, me formei. Entrei numa empresa agora que exigia no currículo que eu falasse alemão, estou falando fluente. Fiz uma viagem para a Alemanha, estou aí cada vez mais me especializando. Aí o cara vai para casa pensando, eu estava na mesma sala de aula, tinha os mesmos livros, tinha o mesmo desejo, mas por que eu não continuei? Vou começar de novo. E começa de novo e para. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola, meus amados, que diz respeito a essa questão de começar e não terminar. Ele disse que um semeador saiu com seu saquetel de sementes boas, todas sementes boas. E essa semente primeira caiu na estrada. Estrada não é lugar de se plantar. O pássaro viu uma semente e falou, é para mim. Foi lá e comeu a semente. A semente não vingou. Ela não teve tempo. Contou que conforme o semeador ia andando, uma outra semente caiu num local onde havia muitas pedras. A semente caiu, bateu na pedra e até quis germinar. Mas não tinha como ela perfurar aquela região tão dura. E ela desistiu e morreu. Não tinha como continuar. E uma outra semente caiu em terra, mas havia muitos espinhos. E ela brotou, germinou e começou a sair o seu broto, mas os espinhos a sufocaram até que ela ficou infrutífera completamente. E uma outra semente, tão boa quanto as outras, em potencial era uma árvore, como todas as outras, caiu também numa terra, mas numa terra fértil. E Jesus disse que ela se tornou uma árvore e produziu frutos 30, 60 e 100. Muitos frutos e muitos frutos. Ela vingou. Jesus estava falando de pessoas que ouvem sobre a vida eterna, que recebem a oportunidade da eternidade, mas têm corações como beira de estrada, como acostamento. O diabo, o passarinheiro, vem e rouba a palavra e acabou. Não acontece nada, ela não sofre nenhum impacto. Ela entra na igreja e sai numa igreja e diz, não é para mim. Mas ela também teve a mesma oportunidade, foi chamada no mesmo volume, pelo mesmo Deus, que amou todo o mundo da mesma maneira. Existem pessoas que recebem a palavra, até se identificam com aquilo, simpatizam com aquilo. Mas é tão duro o seu coração que a palavra de Deus não encontra lugar. A pessoa não quer mudar. Por isso tantas pessoas entram na igreja e vão embora depois, não voltam mais. Permanecem alguns meses, alguns anos e desistem. Corações duros que não querem mudar. E Jesus falou de uma outra questão, onde havia os espinhos. Já nos espinhos ele disse que havia uma alegria muito grande. Eu quero ir para o céu. Deus é maravilhoso. Sua graça é tudo que eu preciso. Mas os deleites desta vida, os bens materiais, as coisas da vida, do dia a dia, sufocam esta pessoa. Ela diz que ora, mas não ora. Ela diz que lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Ela não tem presença espiritual. Há só uma roupagem, um estereótipo. E aí o que acontece? Acontece que ela fica infrutífera. Jesus certa vez chegou numa árvore esperando que ela fosse frutífera, porque era tempo de frutificar. E ela tinha muitas flores, ou melhor dizendo, muitas folhas. Mas Deus não fez a árvore para produzir sombra. Pelo menos não aquela. E Jesus chegou e não tinha nenhum fruto. E a Bíblia descreve que Jesus amaldiçoou a árvore desde a raiz. E a árvore secou de cima a baixo instantaneamente, porque não tinha frutos. Em outras palavras, não adianta estar na igreja e não ter frutos. Deixar os anos passar e defasar completamente a nossa vida. É óbvio que as coisas deste mundo são prioridade nesses corações. Porque quando Deus é a prioridade, quando o reino de Deus é a prioridade em nossos corações, nós produzimos 30, 60 e 100. É sempre para frente, para cima, meu amado.
Nós andamos de fé em fé e não de fé em queda. É de fé em fé, é de glória em glória e não de glória em glória. De glória derrota. Meu amado, olhe para o gráfico que nós vemos normalmente na aparelhagem das UTIs. Quando o coração, o batimento cardíaco de um homem está ali, muitas vezes capengando. Tem os gráficos. Tem muitos cristãos que são assim, como gráficos. Mas Jesus disse que para segui-lo, nós deveríamos negar a nós mesmos. O cristão que tem um gráfico assim não vai para o céu, porque ele é só um crente nominal. Ele engana-se a si mesmo. Agora, sabe qual é o gráfico do crente que vai para o céu? É do crente que nega a si mesmo. E quando você olhar para uma aparelhagem na UTI de batimento cardíaco e ele estiver assim, ó, com uma linha contínua, você sabe que a pessoa morreu. Se nós não morrermos, nós não teremos a vida eterna. Se nós não morrermos para nós mesmos, nós não entraremos no céu. Você pode não aceitar o que eu estou dizendo, mas não depende disso. A palavra já foi escrita e encerrada. Não precisamos mais de ninguém nos revelar mais nada. Eu não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas que têm ouvido a palavra aqui, neste lugar, amadurecerem e pararem de darem ouvidos para homens e mulheres que só sabem gerar discórdia, lançarem dúvidas, fomentarem divisões. Nós temos a palavra e ela nos basta. Pelo menos para mim basta. Se você precisa de profetas, meu irmão, você está na igreja errada, no lugar errado. Mas se você precisa de Deus, e você acredita que a palavra de Deus já foi encerrada, e ela é suficiente para te conduzir ao céu, e todos os preceitos de Deus nela escrita, uma vez praticados, podem te manter firmes, então você está no lugar certo, porque nós só acreditamos na Bíblia. Nós não buscamos mais homens. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que outrora Deus, no passado, falou a nós por meio dos profetas, mas hoje, Ele nos falou por meio de seu Filho. E o Filho de Deus é a própria palavra, e aqui está em nossas mãos. Se isso não é suficiente para você, meu amado, não adianta você ficar procurando revelações. A palavra já está encerrada. Quem não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Só se nasce de novo, se morrer para si mesmo. Ou eu estou errado? Existe uma outra forma? Não existe. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, sinal de morte, tortura, de fim. Mãos presas, pés presos. Crucificado, morto, sem vida. E siga-me. É a partir daí que uma verdadeira fé que nos leva à glória vai se instaurar, vai se iniciar. Nós precisamos entender esta questão de que Deus nos chamou para vivermos até o fim. Não podemos nos deixar levar. Então não basta estarmos na igreja e envolvidos também com as coisas do mundo, porque estas coisas podem, e quantos têm naufragado por causa dela? Por causa delas. Naufragado na fé, eu estou dizendo. Se tornam infrutíferos. Eu sou uma árvore. Chegou a estatura de árvore? Não basta. Você tem de ser uma árvore frutífera. Quando Cristo amaldiçoou aquela árvore, é sobre isso que ele estava dizendo. Você entende? Ocuparam espaço inutilmente. Você não foi chamado para produzir sombra. Eu e você fomos chamados para darmos frutos para a vida eterna. Lembra da parábola do talento? Tinha um talento, recebeu como os outros, não é? Mas o que aconteceu? Enterrou o talento. E entrou, recebeu o galardão, foi condenado. Não tem para onde correr. Eu acho isso tremendo, maravilhoso. E aí é nisso que eu baseio a minha vida. Não preciso de mais nada. Isso me é suficiente. Mas Jesus disse sobre uma terra fértil, que a semente caiu e produziu frutos. É aquele, meu irmão, que começa numa igreja, ouve a palavra do Senhor, a recebe com alegria e continua. Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e ele começa a olhar, fica preocupado. Aquele irmão não veio mais, aquela irmã desistiu, aquele outro voltou para o mundo. 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ele é sempre aquela pessoa feliz, aquela pessoa inspiradora, até um dia que aquele jovem agora é chamado de tiozinho,
e depois de vozinho. Aí ele já está com o cabelo branco, já sobe as escadas com dor na coluna, mas ele já chega dando glória a Deus. Como muitos nós tivemos exemplos aqui, que já tinham mais de 90 anos e andavam, cantavam e glorificavam a Deus. Eles só cresceram, foi de glória em glória. Você entende? Eles tiveram um começo, tiveram um meio e foram até o fim, crendo no seu Salvador, amando. Sabe qual é o grande problema, meu amado? Identificado do porquê muitas pessoas não chegam até o fim, porque elas não amam os seus objetivos. E o único objetivo que eu quero destacar aqui esta noite é o objetivo céu, vida eterna, salvação. Tem gente perdendo tempo com cada coisa, meu irmão. Deus, Ele se importa, como Ele mostrou para Daniel. Ele não quer que eu comece bem e termine ruim. Comece bem, tenha um meio de vida mais ou menos e termine, sabe, 20 anos na igreja, mas não tem mais fruto. Se gloria do que, eu orava, eu buscava, eu pregava. Pregue hoje, ore hoje. Lembra da primeira carta às igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse? A igreja de Éfeso, Deus disse que estava muito triste com ela. Por quê? Porque ela havia deixado o primeiro amor. Ela estava envolvida em muitas obras que Deus disse: eu aprovo todas estas obras, mas cadê o amor? Tem gente que se gloria porque tem muita fé. A fé não pode te levar a lugar nenhum se você não tiver amor. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu tivesse uma fé tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Grandes conquistas na terra, mas sem um amor que me impulsione, que me alavanque para a frente, para que eu esteja a cada dia almejando mais me encontrar com o Senhor. Sem este amor, eu farei parte do fluxo de pessoas que entram e saem de diante do trono de Deus. E aí, meu irmão, de que vale? Lembra aquele testemunho que eu dei para os irmãos aqui? Um grande missionário, contemporâneo, que percorreu a África inteira, a pé, milhares de quilômetros, perdeu quase todos os filhos nas missões, perdeu mesmo. Andou centenas de quilômetros para enterrar seus filhos. Quando ele voltava, outros já tinham morrido também. Crianças, vários. Perdeu tudo, perdeu a saúde, pregou o evangelho para milhões de pessoas. Levou a mordida de um leão que quase arrancou o braço e o ombro. No dia da sua morte, seu corpo foi levado para a Inglaterra. E até a rainha o honrou. Fizeram um verdadeiro funeral, como se fosse um rei, uma pessoa de grande importância para a nação, um reconhecimento. E naquele funeral, um homem idoso chorava convulsivamente. E algumas pessoas foram lá, chegaram àquele senhor e disseram: o senhor está bem? Ele disse: não, eu não estou bem, estou bem mal. Sabe por quê? Porque eu nasci na mesma rua que o missionário que está sendo velado hoje. Éramos amigos, estudamos na mesma escola, entramos na mesma igreja, nos convertemos no mesmo dia. Eu continuei um tempo e ele permaneceu nos caminhos do Senhor. Eu abandonei o caminho do Senhor, me envolvi com tudo que não prestava nesta vida. Hoje eu sou alcoólatra, divorciado. Minha esposa não me quer, meus filhos me abandonaram, e eu estou aqui do lado de uma pessoa que nós começamos juntas. Ele termina em honra, e eu estou para terminar a minha vida em desonra. Poderia estar do lado dele, não é? Aqueles que se perderem naquele dia vão olhar para a multidão sorridente de roupas brancas e vão saber: eu poderia estar lá. Eu também fui chamado, eu também tive as mesmas oportunidades, eu também ouvi a mesma palavra. Eles não eram melhores do que eu, e eu estou condenado para sempre
e eles salvos para sempre. Porque não quiseram ir até o fim. Eu vou desistir porque o negócio está feio. Todos eles sofreram. Mas independente desta visão horizontal da vida material, das doenças, de tudo que nos sobrevém, das perseguições brutais como tem ocorrido nos últimos tempos, das calamidades muitas vezes que nos sobrevêm, nós não temos mais esta visão horizontal da vida. Nossa visão agora é vertical. Nosso alvo é Cristo. Ele é o fim da nossa fé. É Ele quem nós almejamos. Não há mais nada nesta vida, nem a nossa própria saúde, nem a nossa própria vida, nem casamento, nem nada. Nada mais, meu amado, tem valor para nós como a vida eterna. Porque se a minha família vale para mim tanto assim, as coisas que eu tenho valem tanto assim, provavelmente eu não tenho o reino de Deus como prioridade no meu coração. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. O meu coração e o teu coração pertencem a Ele somente e a mais ninguém. Nós precisamos fazer uma autoavaliação se dentro dos objetivos, das perspectivas que nós temos, das metas, o reino de Deus é realmente prioridade. Porque a forma que nós nos comportamos, as palavras que nós dizemos, a forma que nós reagimos no mundo físico, prova se estamos realmente buscando a Deus ou não. Se Ele realmente é o nosso alvo ou não. Você pode ter certeza disso. No dicionário, Aurélio, a palavra fim está definida como conclusão, desfecho, limite, lugar ou momento em que cessa alguma coisa. O propósito, um alvo. Mas na Bíblia, o fim é a vida eterna. O nosso propósito mais elevado é a vida eterna. E vida eterna não é viver sem morrer. Não é dias intermináveis. João 17:3 nos revela o que é a vida eterna. A vida eterna é esta, que creio em Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Seu Filho, a quem enviaste. A vida eterna para o cristão autêntico é Cristo, é a presença de Deus, é estar para sempre aos seus pés, é estar para sempre adorando e louvando. Não é uma vida interminável. Se Deus me dissesse que eu teria somente um dia para estar aos seus pés, e dali eu seria extinguido, eu o serviria. Eu iria até o fim do mesmo jeito. Eu continuaria e começaria tudo de novo. Não desistiria. Porque como foi dito aqui hoje, vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. E a referência não era ao templo de Salomão. A referência era ao dono da casa. Aonde ele está. Estar com Ele um dia vale mais do que uma eternidade em outro lugar. A palavra 1000 ali denota um tempo além da nossa vida. 1000 anos. O que a Bíblia diz sobre o fim? Vamos lá para 1 Pedro, quase no final da Bíblia, no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 7. Amém? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, almejava a cada dia a vinda de Jesus. Ele acreditava que era na era dele que Jesus voltaria. Eu digo para você, meu amado, nós
especulamos que Jesus voltará na nossa época, mas nós não podemos afirmar. Deus é misericordioso demais, nós precisamos conhecê-lo. Ele ama demais os homens, porque Ele criou. Você entende? É um carinho especial que nós não conseguimos compreender. Por que eu digo isso? Porque de uma perspectiva humana, bem racional, eu não consigo ver mais a Terra habitada daqui 15 anos. A imoralidade que reina hoje, na sociedade, no mundo inteiro. A mentalidade na juventude. Não consigo ver esperança. Não consigo ver futuro. Mas, se Deus quiser frustrar nossa perspectiva humana, racional, basta Ele fazer nascer crianças, agora na nossa geração, que olhem para os adolescentes, que olhem para os idosos e pensem: por que vocês são assim tão ingratos? E Deus vai popular o mundo com pessoas como pessoas que tinham um caráter há 100 anos atrás, que amavam a Deus de todo o seu coração, que eram santos, mulheres santas, homens santos, de 500 anos atrás que davam suas vidas. Ele pode, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele pode determinar voltar daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, se Ele quiser. Mas Pedro também sabia disso, mas não havia nada, nem Deus tirava mais do coração de Pedro o anseio, a certeza de que ele voltaria, disse que voltaria. Mesmo que já se passaram 2000 anos, eu vivo hoje numa era em que eu acredito que Jesus vai voltar. E cada dia eu penso: é hoje, Senhor, é daqui 1 ano, Senhor, quando essa grande tribulação vai começar? Porque eu não confio na minha capacidade de interpretação. Eu sei que eu posso errar nessas questões, mas uma coisa eu sei que é assertiva: o Senhor voltará. E eu olho para os abutres, como ele disse, e eu sei que há algum tipo de cadáver, porque ele disse: olhai para os sinais, eles estarão mostrando quando eu voltarei. Eu olho, eu espero, eu almejo. Pedro almejava. E olha o conselho que Pedro diz aqui no versículo 7. E já está próximo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, ele diz, preste atenção, sede sóbrios. Olha a relação que ele faz com o fim, do medo que ele tinha de Jesus voltar na época dele. Por isso ele disse: o meu conselho é: fiquem sóbrios, viu? Sobriedade é o antônimo de quem está bêbado. Sobre o efeito do álcool, não é? A pessoa fica meia aérea, perdida, ela não consegue raciocinar direito, porque há alguma coisa bloqueando seu entendimento. A pessoa sóbria não, é uma pessoa completamente acordada. Ela está entendendo tudo. Ela está ativa ali, sadia na sua consciência. Ele disse: estejais sóbrios. E olha o que ele diz: e somem a esta sobriedade estar vigiando em oração. Vigiar não é simplesmente orar. Vigiar, meu amado, é tornar a oração uma arma. Ele estava dizendo que é uma batalha. Tem alguém que não quer que eu e você cheguem no fim. Não é verdade? O inimigo de nossas almas não quer que nós alcancemos a coroa da vida. E é por isso que ele vai intentar de todas as formas contra nós. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo começa a falar da batalha que nós temos contra principados e potestades. E ele fala do quê? Fala da armadura de Deus. E então ele enfatiza: vestido, tendo empunhado ali o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele disse: a batalha é tão terrível que chove dardos pegando fogo, dardos inflamados de Satanás para nos desviar, para nos prender às coisas desta vida. E quem não tem o escudo da fé é porque não lê a palavra de Deus. Se você depende daquilo que você ouve no domingo, meu irmão, teu cristianismo está abaixo de péssimo. Você precisa ler. A não ser que você não teve a oportunidade de estudar, eu tenho certeza que Deus pode te capacitar, porque eu conheço pessoas que aprenderam a ler pela Bíblia, sozinhos com Deus. Todos nós, amados,
estamos debaixo de uma batalha terrível, ferrenha. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Precisamos ter empunhado o escudo da fé, porque com ele nós apagamos todos os dardos deste maligno que intenta contra nós para nos bloquear, para nos frustrar ao ponto de desistirmos do Senhor. Quantas pessoas têm desistido? Pessoas que receberam a mesma semente, a mesma palavra boa, e hoje estão no mundo perdidas. Deixaram a palavra, hoje colocam a culpa em todo mundo, menos em si mesmas. Parece que não tem espelho em casa. Ele disse: irmãos, estejais sóbrios, atentos, acordados, e vigiai em oração. Permaneça sempre em oração. Orai sem cessar. Orai por todos os santos, quer dizer, por todos os irmãos. Estai sempre em oração, porque se nós estivermos em oração, meu amado, o diabo não vai conseguir nos deter. Não há nada que possa deter um homem determinado a ir para o céu. Um homem determinado a servir a Deus. Um homem que é impulsionado pelo amor a Deus. Não há nada neste mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, disse Tiago, e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Você viu? Fugir aí denota uma vitória humilhante para o império das trevas. Por quê? Porque tamanha insistência em atingir o objetivo que o homem se propôs a fazer toda a vontade de Deus. Ele ofereceu, porque ele tem empunhado o escudo da fé, ele ofereceu resistência a Satã. Satã não pôde resisti-lo. E então este homem é exaltado por Deus aqui nessa vida. E o diabo tem que fugir dele. Lembra de Jó? No capítulo 1, no versículo 1, está bem claro. O diabo disse: ninguém pode chegar até ele, não tem como. Por que você acha? Porque versículos anteriores, no mesmo capítulo 1, diziam: ele era justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, mais do que todos os homens da terra. Você está pensando que ele era um anjo? Não, ele era um homem como eu e você. Teve uma mãe, um pai, passou dificuldades. Mas ele amou a Deus. Homens como Enoque amaram a Deus. E grandes ímpios, ele mesmo se considerou o maior de todos os pecadores. Paulo amou a Deus de uma forma que se tornou um santo. Totalmente agradável a Deus. Por que será que nós devemos ir até o fim? Eu quero mostrar pelo menos 4 motivos, meu irmão, do porquê nós devemos continuar. Não podemos desistir. O primeiro está em Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24, capítulo 13. Por que, Senhor, devemos ir até o fim? Mateus 24, 13. Amém? Mas aquele que perseverar até quando, meu irmão? Até ao fim. Será o quê? É por isso que nós devemos ir até o fim. Porque a única forma de nós sermos salvos é se nós mostrarmos este amor a Deus, esta fé até o fim. Não adianta uma glória passada. Você entende? Não adianta. Hoje eu preciso estar no primeiro amor. Hoje eu preciso estar buscando a presença do Espírito Santo. Hoje eu preciso ler aquela Bíblia, muitas vezes marcada, por ter sido lida várias vezes, dezenas de vezes. Textos que eu já li, que eu conheço, eu preciso ler de novo, e de novo, e de novo. Nós não comemos o arroz, o feijão, e deixamos para comer só trufo. Um ano depois, nós comemos aquilo que é essencial. E a Bíblia é essencial no que diz respeito à vida eterna. Amém? Está muito ruim aquele microfone aí.
esperar os irmãos lá. Som. 1, 2. Amém. Dá para ouvir daí de trás, amém? Nós precisamos da Bíblia porque ela é essencial. E Jesus disse assim, olha, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E isso denota uma revelação muito grande, porque ser salvo é uma questão que precisa-se de uma manutenção diária, constante. Eu posso estar salvo hoje e perdido amanhã. Porque senão não haveria a exortação de perseverar. Diria, uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é muito bem isso que a Bíblia descreve. Então este é o primeiro motivo do porquê nós devemos ir até o fim, para sermos salvos. Tem alguém aqui que não quer ser salvo? Levante a sua mão. Segundo ponto, meu amado, está em Eclesiastes capítulo 7. Vamos lá. Lá no meio da Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Só a parte A do texto. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Viu? Quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o homem mais inteligente da terra. Salomão disse isso. Ele disse baseado numa cultura em qual ele estava inserido, bem diferente da ocidental, né? A cultura oriental ela é muito mais nobre. Sabe por quê? Quando nasce alguém, eles choram. Ai, mais um que vai sofrer. Já pensou? Guerras, pestes, pragas, doenças. Eles se entristecem. Aí quando a pessoa morre, eles fazem festa, celebram, contratam bufês, músicas ao vivo. Por quê? Porque a pessoa deixou este mundo e foi para um plano mais elevado. É questão cultural. Aqui no Ocidente, infelizmente, é ao contrário. Né? A criança nasce, é uma alegria, tudo. Depois vai ficando velho, abandonam, né? Os pais são lançados em asilos, os governos querem matá-los, arrancarem suas aposentadorias, jogarem-os na rua, gerarem aí em laboratórios enfermidades e aplicarem nos velhinhos para matarem, não é? Inválidos e tudo mais. Ô, cultura maligna é essa? Bem diferente daquela cultura onde tudo começou, onde Deus influenciou a mentalidade e até a filosofia humana. Quando Salomão escreveu isso, ele já estava na velhice e ele disse, eu digo, é melhor hoje do que era antes. Ele já havia dito, nunca diga que o tempo passado foi melhor do que hoje. Olha como é bem melhor a cultura ocidental. Fiquei noivo, me casei, que alegria, coisa maravilhosa. 2 jovens, né? Nenhuma ruga, nem nada. Toda aquela virtude para se desfrutar à frente. Mas os anos passam para todo mundo. E aí você vai ver, está fazendo 20 anos de casado, que nem eu. Que nem meus pais, 50 anos. Dentro dessa cultura, sabe o que significa? É por isso que nós temos que ser inspirados por Deus. Eu posso dizer isso de todo o meu coração. E Deus sabe que eu não estou mentindo. Foi maravilhoso meu casamento. O início. Amor real mesmo. Sentimentos verdadeiros. Tudo aquilo ali era algo que brotava espontaneamente. Os anos foram passando e eu entendi que o amor não era a música, textos marcados, frases por detrás de alianças, não. Que o amor era uma construção.
Era um dar continuamente. E eu posso dizer hoje, 20 anos depois, que hoje é melhor do que quando eu casei. Meu casamento hoje é 1000 vezes melhor do que quando eu casei. Eu sou feliz hoje muito mais do que eu era quando eu me casei. Sabe por quê? Porque o fim das coisas tem de ser melhor, sabe? Se nós chegarmos, se Jesus não voltar, e se tudo conspirar a nosso favor, e nós fazermos uma boda de 50 anos, estivermos próximos de partir deste mundo, eu quero ser mais feliz ainda. E eu posso começar a partir de hoje a trabalhar nisso. Eu posso ser mais feliz lá na frente no meu casamento do que eu sou hoje. Esta é a visão de quem está indo para o céu. Mas tem gente que 20 anos depois, 30 anos de casamento, fala assim, chega, vou trocar. Trocar o marido, trocar a mulher. Cansou. Isso é uma questão cultural. Nós temos a cultura do divórcio, a cultura do materialismo. A cultura oriental é diferente. Ela é mais espiritualista. Você entende? É mais elevada, mais nobre. E nós precisamos estar influenciados por essa cultura, porque essa cultura nos é passada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Como é bom, né? Quando o marido chora no dia que a esposa partiu, ou vice-versa, um choro de eu espero vê-la novamente, ou vê-lo novamente na eternidade. Nem que seja para sermos bons amigos, porque o casamento é exatamente para isso. Para formarmos amigos eternos. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Por isso que devemos ir até o fim. Porque há coisa melhor, coisas melhores nos esperando amanhã, se nós chegarmos lá. Terceiro ponto, meu amado. Apocalipse, capítulo 2. Vamos lá, final da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas, amém? Acharam? Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até quando? E dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor disse, olha, vocês serão perseguidos. E haverá morte. Muitos de vocês morrerão. Então sejam fiéis até a morte. Até quando a espada atravessar o seu peito. Seja fiel a mim ali. Não permita que o medo, a ansiedade, nem nada, a pressão da circunstância te afaste de mim. Continue me adorando. Quando aquela espada brilhar, reluzir no sol ou na escuridão da noite por causa da chama das tochas, não tenha medo. Pense em mim. Esteja comigo. Clame o meu nome e deixe que a morte te pegue. E se você fizer isso, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse isso, sabe por quê? Porque muitos poderiam ser desestimulados e abandonarem, por causa da perseguição, a sua fé. Ele disse, não abandone a sua fé. É melhor morrer crendo do que viver na incredulidade. Por isso temos que ir até o fim, para recebermos a coroa da vida. Amém, igreja? E o próximo ponto aqui, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12, fala de um começo, de um meio e de um fim. E tudo terá uma paga à altura. Apocalipse 22, versículo 12. 22, 12. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quais obras, Senhor? Qual a paga destas obras? Versículo 11, ele explica. Olha o
padrão de grupos totalmente distintos. Ele diz para um grupo: quem é injusto, faça injustiça o quê? Ainda. Querendo dizer, ele usa uma expressão de continuidade. Ele disse: você está andando na injustiça, continue nela. Vai até o fim na injustiça e você receberá, porque cedo eu virei e darei o que você merece, o galardão que você quer da injustiça. O salário do pecado é o quê, meu irmão? Romanos 3:23. A morte. A morte. E ele continua: e quem está sujo, suje-se ainda. Continue se sujando. Hoje, amanhã, vai brincando. Põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, faz uma oração, dá um glória a Deus, aleluia, e continue se sujando. Quando ninguém te vê, nas caladas da noite, com o seu celular, com o namorado, com a namorada, com a televisão, com o computador, seja lá o que for, nem sei o que pensar. Ele disse: suje-se ainda, vá contaminando a sua mente, porque cedo eu venho e vou dar um galardão a cada um segundo o que você merece. Mas não existe só grupos negativados aqui, não. Olha o que ele continua dizendo: e quem é justo, faça justiça o quê? Ele não fala, quem é justo, tá bom. Não, continue sendo justo. Ele fala de continuidade porque pode haver uma interrupção aí. Pode haver um bloqueio, um desvio no meio do caminho. Ele diz: se você tem feito justiça, você tem feito a vontade de Deus, tem doído, tem sido difícil, há lágrimas por causa disso, então continue sangrando, combatendo contra o pecado, mas vá até o fim, porque eu virei e dar-te-ei a coroa da vida, porque esta é a coroa, esta é a paga de quem faz a vontade de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. E tem mais um ponto e vírgula aí na sua Bíblia, é uma sentença separada da outra, e diz assim: e quem é santo, seja santificado o quê? Se eu estou em santidade hoje, amanhã eu tenho que acordar e buscar desviar-me do mal, viver em santidade, manter-me em santidade, para que eu chegue até o fim em santidade. Porque assim o Senhor virá e dará o galardão conforme, você entendeu? A obra. É por isso que imediatamente após o verso 11 vem o 12. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se a sua obra foi injustiça e sujeira, receberá a morte. Se você acha um pouco complexo para se entender, volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto para ver se fica mais claro. O livro de Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Interessante que esse texto também fala sobre ir até o fim. Você vai ver que maravilhoso. Gálatas 6, verso 7. Amém? Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê, meu irmão? A vida eterna. E veja agora a exortação: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se, olha o artigo indefinido aqui, se não houvermos desfalecido. Artigo condicional, perdão, não indefinido. Ceifaremos se não houvermos desfalecido. Desfalecer seria parar no meio do caminho e não atingir o objetivo, não chegar ao fim. Mas ele diz: continue fazendo bem, continue insistindo, continue lutando. É assim. E o que é bom, meu irmão? Dá uma adrenalina no coração de quem está no caminho que é estreito e quer passar pela porta que é estreita. Jesus disse: muitos, infelizmente,
não vão passar por ela, são poucos. Mas dá uma adrenalina, sabe por quê? Porque eu e você não sabemos se só falta mais uma volta. Você entende? Talvez hoje seja o meu último dia, seja o teu último dia. É a última volta. Se você hoje partir, independente do que te aconteça, seja algo trágico ou a morte mais desejada, como numa cama, num sono, não importa. Se foi no Senhor, se estava em justiça, em santidade, almejando a volta, o retorno de Jesus, meu irmão, recebeu a coroa da vida. Mas e se for daqui 30, 40 anos? Também. Basta cada dia eu fazer dele como o último para a minha vida. É preparar a minha casa. É não estar como o rei Ezequias, onde Isaías teve que chegar e dizer, prepara a tua casa, porque Deus mandou te mostrar aqui que você vai partir. Ele pensou que ia viver muitos anos ainda. Aí Deus depois teve misericórdia dele e falou assim, tá bom, te dou mais 15 anos. Se eu fosse Ezequias, eu beijaria o chão, deixaria Isaías ir embora e diria, Isaías, muito obrigado. Melhor notícia que você me deu. Sabe por quê? Porque o rei Ezequias pecou contra o Senhor nos 15 anos e se desviou da verdade. E Isaías veio dizer para ele, o Senhor vai te levar, meu. Só prepara a tua casa. E ele não queria viver mais. A verdadeira vida é estar com o Senhor, meu irmão. Você entende? Não há outra. Não existe vida fora do Senhor. Tudo mais é ilusão. Tudo é ilusão nesta vida aqui. Palpável, física. Há uma vida que vai sugar, tragar esta que nós vemos hoje com os olhos um dia. E nós veremos o quanto tudo era maior do que nós imaginávamos. Há mais poder do que nós sonhávamos no mundo espiritual. No mundo glorioso. E o Senhor está, por meio de Cristo Jesus, nos convidando a morarmos com Ele e vivermos com Ele nessa eternidade sem fim. Mas Ele diz, eu sei do sofrimento de vocês, eu sei das dificuldades, porque eu também empoeirei o meu pé nesta terra. João 1,1 diz que o verbo era Deus. E no verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele também andou em ruas de terra. Ele também gemeu, sentiu dores e experimentou a morte, mas para nos dar a vida eterna. Para dizer para mim e para você, eu sei o que você está passando. Continue e não desista. Deus levantará pessoas para te ajudar, se você enfraquecer. Quando eu falo enfraquecer, não é querer desistir. É você não ter forças, mas dentro do seu coração, se você desejar, meu amado, atingir o objetivo, Deus levantará Simão Sirineus, não é? Jesus não aguentava mais levar a cruz, ele havia apanhado tanto, o flagelo foi tão terrível, que não tinha como ele levar um tronco num peso daquele. Mas Deus providenciou um Simão Sirineu, não é? E Simão Sirineu ajudou Jesus a chegar no Gólgota, amém? Jesus chamou Pedro, João e Tiago, orem por mim que eu estou angustiado, estou numa depressão profunda aqui. Eles fizeram o quê? Dormiram. Jesus começou a tremer, transpirar sangue. Ele pensou que ia morrer ali. Ele disse, Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é terrível demais. Cadê Pedro, João e Tiago para ajudar Jesus? Para abraçá-lo, para levantá-lo? Ora, meu irmão, você está esperando de homens para ser alguém? Você é do Senhor ou é de você mesmo? É teu mesmo. Você é o teu próprio Senhor, meu amado. Você tem que confiar em Deus. Pare de esperar em homens. Porque quem espera muito em homens, depois usa esses mesmos homens como justificativa para os seus erros e para a sua queda. Jesus continuou. 3 vezes foi até eles, e eles estavam dormindo. Mas o Pai não abandonou Jesus no Getsemane. Por quê? Porque a Bíblia descreve que ele enviou um anjo na hora da angústia de Jesus, e o anjo fortaleceu Jesus. O mundo pode nos abandonar. Eu digo para você, muitas pessoas estão viajando, outras não vieram, não sei, não importa. Mas se daqui 10 anos, meu irmão, a igreja estiver pela metade,
continue. Se daqui 15 anos tiver 5 pessoas, continue. Se daqui 20 anos tiver só você, continue. Vá até o fim. Há alguém te esperando na linha de chegada. Nem todo mundo vai chegar lá. Jesus morreu pelo mundo inteiro, mas ele sabe que muito poucos vão aceitar este desafio. Eu fico pensando dos aventureiros, quando tem no final do ano, na virada de ano, todo ano, né? Tem aquela maratona de 42 quilômetros, se eu não me engano. Aquele monte de aventureiro sai na frente, só para sair bonito na foto. Sai correndo na frente de todo mundo. Parece uma Ferrari, não é? Passa na frente de todo mundo, os homens preparados, e passa, e dá uma volta, 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros, depois 5 quilômetros, vai parando um para o outro, e eles vão ficando no meio da multidão, a multidão passa eles, vão ficando no fim, muitos vão até embora, não é? E aí, aqueles milhares de pessoas saíram, aí só passa um, depois vem o outro, tempo depois passa o outro, depois passa o outro, depois não passa mais ninguém. Desistiram. Você não sabe se é a última curva da sua vida. Insista. E se está difícil, faça como Jesus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. E Deus vai providenciar Simão Cireneus. E se não tiver nenhum Simão Cireneu de carne, osso e sangue, há anjos de sobra para ele enviar, para te fortalecer na batalha da vida. Você nunca estará só, se o teu objetivo for o Senhor. Nunca estaremos sós, se nosso objetivo for o céu. O céu todo está a nosso favor. É como alguém disse algum dia, algum poeta: quem está com Deus está com a maioria. Amém, amados? O que é necessário para chegarmos até o fim? Abrem em Hebreus capítulo 12. Quero passar agora para os irmãos aqui uma direção do que devemos fazer para chegarmos lá, na última curva. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que está o quê? Que nos está proposta. Essa carreira aqui é a eternidade, ele está dizendo. Você entende? É a coroa da vida. Ele disse, e nós precisamos de atentar para isso. O que nós precisamos fazer para chegarmos até o fim? Olhe o que o escritor de Hebreus disse: deixarmos todo embaraço. Esse é o primeiro passo. As coisas da vida que nos embaraçam, que sugam o nosso tempo, que nos levam para longe da presença do Senhor, que nos enfraquecem, devem ser extirpadas do nosso meio. O último versículo do primeiro livro do apóstolo João, ele disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esses ídolos são as coisas que nos embaraçam, não é uma estátua, uma imagem que alguém vai ficar beijando os seus pés todo dia, não. São as coisas muitas vezes lícitas e que nos embaraçam. Você entende? O primeiro passo, então, é deixar todo embaraço se nós queremos chegar até o fim. Se nós queremos chegar à carreira que nos está proposta. Segundo passo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 14. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Olha, ele chamava de alvo a eternidade, o Senhor. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele vem dizendo que vai deixando para trás as coisas e ele continua avante até encontrar o Senhor, até vê-lo face a face. O segundo item que eu deixo aqui como exortação, como conselho esta noite, é nós continuarmos prosseguindo.
Não adianta desanimar, não adianta ficar procurando coisas. Continue a amar a Deus, a servi-lo. Sirva aos homens também. Faça a sua parte. Pare de querer exigir das pessoas aquilo que você não faz. Você entende? Eu não posso exigir de ninguém aqui uma coisa que eu não faço, que eu não sou. Sem justiça. Agora, o que eu posso fazer, eu acho que é mais cabível e até mais sábio, é eu fazer aquilo que Deus me ordena e pronto. Nenhum pastor precisa de organizar uma vigília para os irmãos fazerem uma vigília, de se organizar um evento para auxiliar os pobres. O meu coração, o amor que eu sinto por Deus, o seu Espírito me leva a fazer isso. É Ele que organiza a sua igreja e aquilo acontece. Não são pastores, meu irmão. Pastores não passam de ovelhas. Que Jesus chamou, falou assim: ovelhinha, olha, alimenta os seus irmãos para mim. Lembra o que ele disse para Pedro? Você me ama, Pedro? Amo. Então alimenta minhas ovelhas. Ovelhas. Só há um pastor. E só há um redil, um rebanho. E onde o pastor for, espero que cada um de nós venhamos a segui-lo. Ele é nosso pastor. E Paulo disse: prossiga, não desista, meu irmão. Insista. Venha de novo, ore de novo, clame de novo, chore de novo, gema de novo, mas prossiga para o alvo. Você vai chegar lá, pode ter certeza. 2 Timóteo capítulo 4. Terceiro ponto. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo fala que o fim para ele já estava chegando. Olha o versículo 6. Vamos ver no versículo 6 para dar um contexto maior aí. 2 Timóteo 4, 6. Porque eu, Paulo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele vem e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O machado na mão do carrasco, algoz. Quando passou pelo corredor e Paulo viu, Paulo não via um machado. Ele viu uma medalha. Ele viu uma coroa. Ele viu uma carta de aposentadoria definitiva. Descanso eterno. Motivo de grande alegria. Era a hora da assunção. Era a hora de ser elevado. A morte para ele era lucro, ele chegou a dizer. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Só pode ser lucro a morte para quem acredita numa vida após ela e para quem tem esperança após esta vida. E Paulo tinha. Tanto que ele disse aqui: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha a dica. 3 pontos nós vemos nesses versículos. Primeiro, para nós chegarmos até o fim, temos de combater o bom combate. É luta em cima de luta, batalha em cima de batalha. Mas saiba que já nos foi revelado pelas Escrituras que nós já vencemos. Nós só precisamos continuar batalhando. Você entende? Se pararmos, perdemos. Ele também diz: guardei a fé. A fé só pode ser guardada pela leitura contínua, constante, diária das Escrituras. É uma meditação. É transformar a Bíblia como realmente um prato de comida que não vende no mercado. Um prato de comida espiritual. Algo que não é deste mundo. Encarar a Bíblia com esse respeito. E com essa necessidade. E ele colocou outro ponto. Amar a vinda de Jesus. Quem ama a vinda de Jesus todo dia espera que ele volte. E se eu espero que ele vá voltar hoje, então eu estou preparado. Não sou louco? Não é? E último ponto, Mateus 10, 22.
Mateus capítulo 10, versículo 22. Diz assim: Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, ponto e vírgula. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, ele colocou paralelamente aqui o esforço diante das dificuldades terríveis que nos sobreviriam, ao ponto de sermos odiados. Isso pode começar da noite para o dia. Basta os governos se mancomunarem aí com leis irracionais, uma guerra nuclear acontecer aí em algum país, e todo mundo será alistado, e começa, meu amado. Cai tudo, rui o dinheiro, as bolsas, as empresas fecham, as pessoas ficam desesperadas por alimento, vira um caos, anarquia geral, e aí alguém assume, como a Bíblia revela que nos últimos dias viria um anticristo, e assume e determina que morra todos aqueles que sejam contra o seu governo. Pronto, acabou. Os cristãos serão os primeiros a serem odiados, perseguidos, traídos pelos próprios familiares. Mas Jesus disse, se isso acontecer, e isso é o ápice do sofrimento, se isso acontecer, eu tenho algo bom para vocês. Perseverem no meio dessa tempestade. Não desistam, perseverem no meio dela. Perseverem até o fim, e vocês serão salvos. Por isso a história dos mártires nos inspira a continuarmos. Porque eles passaram e pagaram, muitas vezes, com suas próprias vidas de formas terríveis. Foram martirizados das formas mais inimagináveis, mas se mantiveram firmes até o fim. Diante, meu amado, dessas realidades, eu digo, prossiga até o fim. Persevere até o fim. Não desista do Senhor. E eu quero, meu amado, para começar bem, uma vida daqui para frente preparada, passar para os irmãos 2 orações. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, se colocassem de pé, abrissem suas Bíblias no Salmo 119. Ali há 2 orações, e eu passo aqui, meu amado, como um conselho diário, todo dia. Faça estas 2 orações antes de qualquer outra petição. Faça essas 2 orações. E eu tenho certeza que você estará preparado até o fim. Salmo 119, versículo 33, primeiro. O maior salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo 33 diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Peça para Deus te revelar a sua palavra. Não brinque com a Bíblia. Não sei se tem alguém aqui que brinca com a Bíblia. Pega a Bíblia, abre ela e põe o dedo, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Não zombe de Deus. Isso é ignorância perigosa. Sabe por quê? Vai pela lógica humana. Se um tio teu que você ama mandar uma carta de 30 páginas para você, você vai pegar, abrir, rasgar o envelope e pegar a folha do meio e ler? Vai pôr o dedo, deixa eu ver o que ele quer falar comigo, vou pôr o dedo, ou você vai ler a carta inteira? Só tem como você saber o que ele quer te dizer se você ler a carta inteira. Não brinquemos com Deus. Peçamos para Ele, olha, todos os dias, me ensina hoje, Senhor, os teus estatutos, os teus mandamentos. Então eu vou guardá-los até o fim. Porque se eu entender o que eu preciso fazer, eu farei. Então me revela, traz à minha alma esta compreensão, para que eu me afeiçoe dos teus mandamentos, para que eu os ame. Senhor, se tu fizeres isso, eu estou determinado a guardá-los até o fim. Você vai ver se o Senhor não vai abrir os céus, meu irmão, e derramar sobre você essa bênção da compreensão, a iluminação das Escrituras. E segunda e última oração, verso 112, do mesmo Salmo.
inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Depois de pedir, aí você mostra que você tem fé, que você recebeu. Por quê? Porque foi isso que ele fez. Ele pediu anteriormente e depois ele disse: eu recebi. Eu tomei posse dessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor me ouviu, porque esse é o teu desejo, que eu siga os teus mandamentos. Por isso agora eu me inclino. Eu inclino o meu coração, toda a força do meu ser, Senhor, para sempre, até o fim, para guardar os teus mandamentos. E aí, meu irmão, essa determinação fluirá. Isto virá como uma inspiração constante, diária. E o Espírito Santo, meu amado, que é aquela fonte inesgotável de vida eterna, fará fluir rios de águas vivas de dentro de nós. E nós veremos que todas as manhãs estaremos inclinados: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E Deus nos guiará. Deus nos conduzirá até o fim. E quando nós menos esperarmos, meu irmão, num abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor. Receberemos o galardão e entraremos na sorte dos justos. Não é só promessa para Daniel, não é promessa somente para Paulo, para homens ilustres. É para anônimos como eu e você, para o pequeno. Deus vê tudo e Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Ele encontre em nós um coração fértil. A palavra sempre é boa. Um coração fértil, uma terra fértil, para que quando a palavra como essa cair no nosso coração, ela produza fruto. Porque assim nós vamos vingar. Nós vamos chegar até o fim. E aí, meu amado, nós vamos entender o quanto vale a pena. O quanto valeu a pena quando lá estivermos. Ter servido o Senhor com integridade, com justiça e com excelência aqui nesta vida. Vamos seguir até o fim? Eu quero, meu irmão, chegar lá. Mas eu quero ver você também. O que eu acho lindo das Escrituras é que isto é uma palavra, você pode ter certeza do que eu vou dizer aqui, meu irmão. Absoluta, é uma palavra absoluta. Todos os que estão aqui podem estar lá naquele dia. Todos. Receberam a mesma palavra, têm as mesmas oportunidades, estão debaixo das mesmas tentações, mas podem crer no mesmo Deus e receber a mesma vitória. E alcançar o mesmo objetivo. E serem coroados pelas mãos do mesmo Deus. E terem seus nomes escritos no mesmo livro, o livro da vida. Então, não desista. Vá até o fim. Vá até o fim.